Oi, gente, já tem gente entrando, eu brincando aqui com o filtro, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, então enquanto nosso convidado aí tá se preparando para entrar, entrou! Vamos começar a nossa live. Nós vamos falar sobre um consultório de enfermagem que tem um tema muito específico. Acredito não, eu tenho quase certeza absoluta que é o primeiro do Brasil focado no público LGBT. Ah, meu pai mandou um comentário aqui, gente, falando que tá vendo live. Credo, eu tô morrendo de vergonha, vou bloquear vocês tudo. Marcelo entra toda a live, já até acostumei. Gente, então, a família tá em peso aqui, Maria, me desconcertei. Continuando aqui, vamos conversar sobre consultório de enfermagem. Eu conheci o Eduardo, ele sempre respondia minhas caixinhas aqui no direct, né? Só falando como que a gente se conheceu, né? Ele respondia as caixinhas e sempre perguntas muito interessantes, então acabou que rendeu aí uma conversa no direct, a gente acabou trocando ideia. E aí, pronto, um tempo depois, ele abriu um consultório de enfermagem, eu não tinha visto a página ainda. Só que foi tão inovador que as pessoas lembraram de me mandar. Aí, acho que no dia que ele inaugurou a página do Acolher Consultório, eu recebi, acho que umas 10 seguidoras me mandaram. E aí eu falei, nossa, eu conheço, que legal. Aí já pensei logo em convidar para a live, né? Então, aqui estamos. Vamos falar sobre consultório de enfermagem hoje focado no público LGBT, que é uma ideia do enfermeiro Eduardo Félix. Ele é de Manaus. Deixa eu convidar ele aqui. Solicita aqui, Eduardo, porque eu tô ruim aqui de live ainda. Não sei como que te convida. Ah, já tá aqui. Não, tá não. Vamos chamar aqui nosso convidado. Oi, Eduardo. Oi. Boa noite. Tudo bem? Tudo Olha, bom. tá indo o filtro do jogo das perguntas. Bora fazer pergunta. Eu mexi aqui sem querer. Bora. Ai, Eduardo, meu Deus, acho que deu certo. Deu certo. Mas podia ficar também. Eu entrei aqui com o filtro do palhaço. Ainda bem que não tinha ninguém aqui. Seja bem-vindo ao nosso espaço, à nossa live. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? O meu convite de estar aqui participando, de conversar, disponibilizar esse tempo, que eu sei que você está aí no início, né? No comecinho de tudo, onde é tudo muito mais corrido. Então, obrigada por você estar disponibilizando esse horário para estar aqui dando uma atenção para os meus seguidores, tirar dúvida, mostrar seu trabalho, seu projeto, que por sinal eu adorei. Eu também estou aqui querendo conhecer um pouquinho mais, então vou passar a palavra para você, né? Que eu fico falando sem parar. Pedir para você se apresentar e falar um pouquinho de como tudo começou, como que você teve essa ideia. Conta um pouquinho para a gente. Se apresenta e conta um pouquinho para a gente como que foi. Então, acho que primeiramente boa noite para todo mundo que está vendo. Queria te agradecer muito, Thaís, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, como eu falei. O primeiro contato que eu tive com o consultório de enfermagem foi através do teu trabalho, né? Então, foi a partir disso que eu comecei a gestar essa ideia de abrir o consultório. E isso foi se consolidando com o passar do tempo, né? Veio a pandemia, tudo mudou. E eu passei por uma situação inusitada que me fez pensar em abrir o consultório. Eu sou aqui de Manaus, como você falou, né? Eu sou enfermeiro. De Manaus é Manauara? Isso, quem nasce em Manaus é Manauara. Mas eu sou forasteiro, eu não sou daqui, eu sou do Maranhão. Ah, tá. Mas quem nasce em Manaus é Manauara. Ai, é lindo, 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 lindo. Vim, nunca mais saí daqui. Que bom. Então, o que acontece? Eu sou enfermeiro, minha formação é infectologia, eu fiz residência em infectologia, então eu sou enfermeiro e infectologista. E eu já vinha trabalhando já na infectologia há algum tempo, já tem alguns anos, né, desde que eu vim para Manaus. E essa minha experiência na infectologia, trabalhando com HIV e com doenças infecciosas, mas principalmente o HIV, me levou à atuação que eu tenho hoje, que é no SUS, em um ambulatório de HIV. Né? Eu trabalhava antes num hospital de doenças infecciosas, e aí, desde o ano passado, eu comecei a atuar diretamente em um ambulatório de HIV. Essa experiência, para mim, foi muito importante, porque a ideia do consultório
meio que já existia, mas eu tinha mais dúvidas do que respostas, sabe? Naquela fase que você quer fazer, mas você não tem certeza se é viável, você não tem certeza se o mercado onde você vai estar vai te receber. Então a gente está ali naquela fase inicial onde as dúvidas são muito mais frequentes e a gente se sente muito perdido, né? Até que no ano passado, no comecinho da pandemia, aqui em Manaus, nós tivemos a Aline, a enfermeira Aline, que abriu um consultório generalista e começou a trabalhar com consultoria, né? E a abertura do consultório dela... Eu tive Aline uma aluna de Menezes. Manaus, Aline. É ela mesma. Uma loirinha? Isso, Ai, não acredito. isso, Ai, que lindo. foi. Então você é cria da minha cria. Do meu Exatamente, neto. cria da cria. Ai, que maravilhoso. Eu fiquei mais feliz ainda agora. Essa foi a história, porque quando a Aline decidiu abrir o consultório, nós estávamos no meio da pandemia, né? Você já conhecia Então, a Aline? não conhecia a Não? Aline. Não conhecia, nós não nos conhecíamos. Ai, Nos que conhecemos legal. através do consultório dela, né? Que legal. E aí, como é que Ju. foi? A gente estava na pandemia, tudo fechado, né? Todos os departamentos, prefeitura, Corém, nada estava funcionando de forma presencial e os serviços estavam começando a se adaptar ao trabalho remoto e a oferecer esses atendimentos de forma remota. Então, a Aline, quando abriu o consultório, estava nessa fase que ela não conseguia resolver nada, sabe? E mesmo assim, ela, muito determinada e muito engajada, conseguiu abrir o consultório, conseguiu regularizar o consultório e começou a atender no meio da pandemia. E eu vendo a história dela, eu disse, poxa, se ela abriu um consultório no meio da pandemia e deu certo, tá passando da hora de fazer alguma coisa, Eduardo. Tá passando da hora de tirar essa ideia do mundo das ideias e trazer para a realidade. E foi aí que eu comecei, de fato, né, a me organizar para isso, fiz a consultoria com ela, e aí comecei a fase de planejamento do consultório, até fazer o lançamento, que foi agora, estamos completando um mês de lançamento. Show. Então você trabalhou, nasceu. Então você trabalhou por muito tempo por quantos anos com infectologia no SUS, é isso? 4 anos. Isso. E você acha que essa experiência fez toda a diferença para você no seu negócio que você abriu hoje? Você acredita que se você não tivesse tido essa experiência antes, seria mais difícil? Seria. Eu acho que a consciência que eu tenho do meu trabalho hoje veio dessa experiência, sabe? Uhum. Porque quando eu decidi abrir o consultório, eu tinha em mente fazer no consultório o que eu já fazia no SUS. Entende? Igual eu quando comecei. A mesma coisa. O mesmo pensamento. Processo. Exatamente. Então, eu precisava, para entender como o consultório poderia acontecer, ter a consciência que eu tinha do meu trabalho, né? Ter a experiência que eu tinha conquistado nesses últimos anos. Então, foi importante demais. Eu acho que antes desse momento, talvez eu não tivesse pensado nessa possibilidade. É verdade. Igual eu quando trabalhava na estratégia de saúde da família, fazendo lá aqueles 15 preventivos por dia, né, saúde da mulher. E aí eu perguntava sempre para as mulheres por que elas estavam há tanto tempo sem fazer o exame preventivo, e umas não tinham tempo, outras né, não tinham como ir, a unidade de saúde fechava cedo, não tinha como pagar consultas, né, médicas que são caras, enfim, não tinha condições. A mulher que trabalha, ganha um salário mínimo, não tem condições de fazer atendimento particular, né? Eu falei, então por que eu não posso fazer isso aqui que eu faço na unidade de saúde e fazer para essas mulheres de uma forma acessível, né? E foi aí que tudo começou também, mais ou menos por aí. E como que você teve essa ideia? Porque você teve uma ideia de um nicho, assim, super específico, né? Conta pra gente como que surgiu essa ideia, o que você pensou e deu um start e falou assim, eu acho que vai ser isso, que vai dar certo. Foi, de fato, relacionado à área que você... pelo que você já trabalhava, da infectologia, ou teve algo que te motivou também? O que você... Conta aí pra gente como que foi para você trabalhar com esse nicho específico. Então, na hora de escolher o nicho que eu atuaria, na minha cabeça, eu tinha de forma muito clara que o consultório precisaria ser o espaço onde eu pudesse atender as pessoas com a experiência que eu já tinha.
Entende? Então, eu pensei, a princípio, se um consultório generalista seria interessante, mas naquele momento não me pareceu mais viável. Eu tinha muito a vontade de fazer no consultório o que eu já fazia no SUS, e aí precisaria ser um consultório especializado, né? Mas quando eu pensei nisso, eu dei de cara com um obstáculo importante. O consultório de enfermagem é um serviço novo, as pessoas não conhecem, né? Aqui no contexto de Manaus, isso ainda está muito incipiente. Então, como que eu alcançaria o meu cliente, né? E aí, nessa fase de planejamento, de pensar o que seria mais viável, eu pensei nessa, como é que eu posso dizer, nessa invisibilidade que a saúde LGBT tem, de um modo geral, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Né? Existe uma invisibilidade nesse sentido, porque essa população ela não costuma ter um acesso muito facilitado aos serviços, né? A gente ainda não tem um atendimento resolutivo, humanizado, que possa oferecer os cuidados que essa população precisa, né? Então, exceto alguns casos muito excepcionais, né, de serviços que são preparados, que têm equipe treinada, de um modo geral, esse é um cenário que não existia, né? E aí eu via muito outros consultórios, até de profissionais de outras áreas, que atendiam esse público, mas na hora do marketing isso não era explícito, sabe? Então era o consultório... Eu acho que existia ainda um certo tipo de preconceito, né? Existe. A gente já entra nesse assunto, porque tem uma visão muito estereotipada desse grupo, né? E aí eu também passei por isso. Precisa muito de um serviço que o enfermeiro é especialista, que é a orientação, né? Prevenção, orientação, e muitas vezes a pessoa não tem o direito de escolher onde ele quer ir e por quem ele quer ser orientado, visto que só tem ali no SUS, né? Só tem aquela tal pessoa que está atendendo. Muitas vezes a gente sabe que muda de uma hora para outra, então a pessoa fica também sem ter o direito de escolher, né? Então, tendo uma outra pessoa ali que faça um atendimento privado, né? Que a pessoa possa ir por livre e espontânea vontade, buscar a orientação que ela não tem em outros locais no SUS. Então, nossa, eu achei fantástico, assim, você pensar nisso. Foi essa a ideia, na verdade, partiu disso. E aí, o que acontece? Quando a gente fala desse público, né, do público LGBT, a gente está falando de uma população que tem demandas específicas, né, que acabam não sendo atendidas na rotina convencional, né, de cuidar da saúde, tanto na saúde pública como na saúde privada. Então, é um público que tem dificuldade de acesso e é um público que tem demandas muito importantes, que acabam sendo, né, negligenciadas nesse contexto. Então, eu pensei, poxa, se os consultórios e serviços de saúde que existem hoje, que atendem esse público, não fazem um marketing explícito, e por não fazerem um marketing explícito, não conseguem, talvez, alcançar esse público da melhor forma, por que não fazer isso? Né? Aí eu entrei numa seara um pouco complicada, porque em algum momento eu tive que decidir se eu assumiria esse lugar de ativista, né? Porque existe esse estereótipo de que LGBT a gente tem em todo lugar, né? Em todas as áreas, em todos os setores, em qualquer contexto, a gente tem alguém que faz parte da sigla, né? E o que acontece? Nós, profissionais de saúde, nós sofremos uma certa... E essa foi uma vivência pessoal minha, enquanto profissional de saúde, apesar de LGBT, isso não era algo que poderia ser explícito em alguns um cenário homofóbico até, né? A saúde, de um modo geral, é bem careta, se a gente for pensar, né? E aí, essa é a justificativa dos serviços que existiam não fazerem esse marketing explícito, não faziam esse marketing explícito para não serem estereotipados. E aí, quando eu tomei essa decisão, né, olha, eu vou trabalhar com esse nicho, porque esse nicho tem como ter acesso a esse serviço, e esse serviço pode ser um diferencial para esse público. Foi esse o raciocínio. Então, para eu alcançar essas pessoas, não há outro caminho a não ser esse, né? Fazer um marketing explícito e dizer, olha, esse é um consultório LGBT de fato,
né? Nós estamos Abriu o aqui. caminho que ninguém abriu ainda, né? Quem sabe agora, partindo de você, outras pessoas vão se encorajar e abrir também, quem tem vontade, né, de trabalhar com esse público, quem tem a especialização que você tem, vai. Eu acho. Você já pensou que você está abrindo o caminho aí para uma galera? Não só enfermeiros, acredito que outros profissionais de saúde também. É um bom caminho, né? Isso é uma coisa que tem me motivado bastante a dar seguimento a esse processo, né? Porque você sabe que quando a gente está nessa fase inicial, a gente está muito engajado na organização, na padronização dos processos, né? Naquela fase mesmo de pôr tudo em ordem. E essa é uma fase complicada, porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e você está sozinho. E aí você vai se organizando para conseguir captar cliente, para conseguir fidelizar cliente, para conseguir fazer divulgação. E aí, esses dias eu me peguei pensando nisso. Poxa, já pensou se daqui a um ano eu tiver 5 pacientes fixos no consultório? Vamos supor que nada dê certo, eu tenha 5 pacientes fixos no consultório. Só de ter feito tudo isso, né, de ter cavado esse caminho que não existe, para mim já valeu a pena. Sabe? Com certeza. E aí, qual foi a minha surpresa? Foi muito antes de um ano. Muito antes. Qual foi a minha surpresa? As pessoas reagiram de forma muito positiva, né, quando o consultório foi lançado de fato. Então, todo dia, com frequência, eu recebo feedback de pessoas que descobrem a página, ou pessoas que receberam no direct como você recebeu, e todas me dizem, poxa, que diferencial, isso não existe em lugar nenhum. Então, eu estou muito feliz com tudo, com o andamento das coisas. Eu acho que está tudo seguindo da melhor forma possível e eu estou muito feliz com isso. Mas essa foi a história, em resumo. Maravilha, adorei saber e adorei a sua coragem também, né? Aí fala que o enfermeiro é isso, o enfermeiro é aquilo. Olha a coragem, um enfermeiro que está desbravando aí esse caminho. Olha que orgulho, gente, para nossa enfermagem. Ai, estou muito feliz. Ainda mais agora, eu vi a Aline entrando aqui. A Aline entrou. Agora eu tô sabendo que o Eduardo é meu neto, viu, Aline? É cria sua. E aí, Aline, o que você achou disso, mulher? Fala aí, conversa aqui com a gente, Aline. E me conta aqui agora pra gente, o que você faz no consultório? Conta quais são os seus serviços. Primeiro, eu acho que todo mundo quer saber. Vamos aproveitar que tem uma galerinha aqui. O pessoal quer saber. Já teve paciente? Já teve cliente? Como que foi? Como foi seu primeiro cliente? Conta a sua experiência, foi bacana? Já foi tem incrível, cliente, já tem bastante? Já pegou os 5 clientes? Já tem a cartela de 5 clientes que você queria para um ano? Já tive o primeiro cliente, já passei por essa fase de receber as primeiras pessoas que entraram em contato. A princípio, várias pessoas entraram em contato para conhecer, porque a novidade é tão inusitada que as pessoas ficam curiosas, né? E aí elas vão no direct para perguntar como é que funciona, né? Que serviços que são oferecidos e tal. E ali a gente já vai conversando e se a pessoa tiver interesse, a gente já troca o número ali, eu já transfiro a conversa para o WhatsApp, a gente já faz uma chamada, a gente já faz um contato mais próximo. Fazer a sua venda, né? Já vai fazendo a venda até o cliente confirmar se tem interesse ou não. E aí o que acontece, né? Qual era o meu trabalho? Acho que eu preciso contextualizar um pouco como é que funciona a minha atuação no SUS, né? Que foi de onde surgiu a ideia de fazer o consultório. No SUS, e lá eu faço a consulta de enfermagem do ambulatório de HIV. Como é que funciona essa consulta, né? Eu recebo os pacientes que são recém-diagnosticados, né? Então, esses pacientes recém-diagnosticados, o primeiro contato que eles têm com a equipe de saúde, com a unidade onde eles vão fazer o tratamento e com o problema que eles estão vivenciando, né, que é o diagnóstico, é através da minha consulta. Então, eles chegam comigo, né, e eles vão passar por uma consulta muito importante para o tratamento, porque é a partir dali que ele entende o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha consulta, ela não tinha só uma função instrutiva, sabe? A gente tem muito essa crença de que a consulta de enfermagem é majoritariamente instrutiva, né? Que a gente está ali só para fazer educação em saúde. Mas aí tem um ponto muito importante. A educação em saúde determina muito do que vai acontecer com a saúde do paciente,
né? Inclusive com o comportamento, né? A aprendizagem, ela modula o comportamento do paciente. Então, eu percebi, com o passar do tempo, que os pacientes que passavam comigo, né, que eram acolhidos naquele primeiro momento, eram pacientes que tinham um perfil melhor de adesão à terapia antirretroviral. Então, eu comecei a perceber que as intervenções que eu tomava na consulta, que eram intervenções baseadas no processo de enfermagem, que aí eu trabalho, realmente, já trabalhava por esse tempo todo com o processo de enfermagem. Quando eu abri o consultório, o processo de enfermagem também ganhou a centralidade de tudo que é feito, de tudo que é pensado, né, em consulta. E aí eu comecei a perceber que esses pacientes iam respondendo, eu comecei a perceber que esses pacientes iam respondendo muito bem às intervenções que eu tomava durante a consulta, né, inclusive algumas intervenções de saúde mental, né. E aí eu comecei a caminhar muito para a área da saúde mental também e fazer essa interlocução com a saúde mental para conseguir que o paciente saísse da minha consulta não só instruído a respeito do HIV e da terapia antirretroviral, mas também aliviado, né? Percebendo que o diagnóstico de HIV não é limitante. E para a gente trabalhar a percepção do paciente sobre a doença, a gente precisa de alguns recursos que são muito usados na saúde mental. A Alane está até aqui, ó. A Alane é enfermeira psiquiátrica, amo o trabalho da Alane, também é outra inspiração. E a gente usa muito, viu, Alane? Eu uso muito as intervenções de saúde mental, eu uso comunicação terapêutica, eu uso uma série de recursos durante a consulta para tranquilizar o paciente, para o paciente sair da consulta entendendo como é que funciona o tratamento antirretroviral e aliviado, percebendo que o HIV não é uma limitação para a vida dele, né? E aí a gente tem um atravessamento muito importante no contexto do HIV. Faz toda na vida do paciente, né? É uma transformação que você faz na vida de um paciente que acabou de receber um diagnóstico de HIV ou de alguma outra doença. É uma transformação, de fato. Muito bom. Aí foi que eu comecei a perceber, Thaís, outros profissionais me encaminhavam paciente no SUS. Olha, esse paciente ele tá muito choroso, esse paciente não está bem, esse paciente não tem uma boa adesão, então eu vou encaminhar esse paciente para você. Esse paciente precisa da sua consulta, né? Então eu comecei a perceber a importância daquilo que eu fazia. Já era referência, né? Já é referência no local aí, né? Então, com o passar do tempo, eu tive esse start. Por que eu não faço o que eu faço aqui, no meu espaço, da minha forma, do meu jeito, né? E ganhando dinheiro. Ai, gente, meu coração. Ai, e foi aí o start. Foi aí o start. Você trazer aquilo que você já é referência, porque ser referência também não é de uma hora para outra, né? Não é através das nossas atitudes, é através da nossa personalidade, através do nosso cuidado. Não é você fazer um curso para ser referência, não existe isso. É através de toda a sua trajetória. Então, você já era referência na área, você simplesmente pegou essa sua referência que você já tinha e trouxe para o privado, trouxe podendo escolher o quanto você vai receber por aquele paciente, né? Ganhando dinheiro, podendo escolher quanto você vai ganhar de dinheiro e não ficar só à mercê ali de um sistema que é bastante engessado e que ainda tem essa questão de desvalorização em relação ao financeiro, né? Então, você vai... Nossa, sem palavras. Adorei sua coragem, adorei tudo. O que acontece? Explicando pra galera aí o que você faz. Eu tô amando. Tô de plateia hoje aqui. Tô adorando. Naquele momento, né, em que eu comecei a pensar na ideia do consultório, eu me percebi sem saber o que fazer. Né? Então, eu sabia que tinha um processo burocrático de documentos, né, de planejamento mesmo administrativo, e eu sabia que eu precisava de um direcionamento nesse sentido. Né? E foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade da consultoria, né? E foi buscando a consultoria com a Aline que eu consegui me organizar de fato. Né? Essa questão do reconhecimento, beijo Aline, maravilhosa. A gente fez uma live também, foi incrível. O que acontece? Foi uma surpresa para mim, eu gostei muito de saber. Você falou do reconhecimento, eu queria só ressaltar uma coisa. O reconhecimento, ele vem com os resultados que a gente produz. Exatamente. Com os resultados concretos. Quando a equipe percebe os resultados que o seu trabalho produz, você ganha o reconhecimento da equipe, exatamente, dos pares e do paciente. Né?
Então, não existe essa Aí, quando eu abri o consultório de fato, que eu passei por esse processo todo, e conversando muito com a Aline, eu percebi que o que nos limita nesse contexto são as nossas crenças. A gente acha que não vai conseguir. A gente acha que vai abrir o consultório, não vai conseguir cliente, a gente acha que não vai conseguir visibilidade no mercado, a gente acha um monte de coisa, né? A gente tem medo de dar errado, a gente tem medo do que é também porque a gente desconhece, e aí a gente fica retardando esse processo por medo do que pode acontecer. O enfermeiro tem medo exatamente pela falta de conhecimento da grandeza da própria profissão. Muitos enfermeiros desconhecem o que a gente pode fazer, o que é a nossa profissão, e aí acaba gerando medo. Será que... Né? Eu sei que eu recebo muitas perguntas falando, mas será que o paciente vai vir na minha consulta de enfermagem? Se eu não posso, só resume em prescrever medicamento. Acho que a gente até falou sobre isso, né? Sobre alguma coisa do teste rápido, de você ter o conhecimento científico, não só ficar ali no... Gente, prescrever um medicamento baseado num protocolo que está ali já estabelecido, engessado, é fácil. Você vai olhar o paciente, você vai dizer, ele não é só isso, não é só prescrever o medicamento, não é só olhar no livrinho, decorar o protocolo e prescrever. É uma consulta de enfermagem, é realizar todo o processo de enfermagem junto àquele paciente. Cada paciente é único, é específico. Não é bem assim, só o que o paciente vai vir fazer no consultório se eu não vou poder prescrever, porque não tem protocolo. Não é só isso, né? Vai muito além disso. E quando o enfermeiro descobre esse poder que tem, até mesmo em relação a toda a conduta, junto à orientação à educação em saúde, que também faz toda a diferença, né? Você orientando aí o seu paciente de que ele pode se tranquilizar. Imagina, diretamente relacionado mesmo com a saúde mental, a diferença que isso vai fazer na vida dele, né? Então, a consulta de enfermagem, a gente já tem essa questão do vínculo, já é da gente, já é enraizado, né? O próprio processo de enfermagem que a gente é obrigado a executar dentro da consulta de enfermagem, ele já constrói esse vínculo, porque é uma construção de tudo, né? São etapas que você tem que fazer para você poder ter a sua conduta de enfermagem. Então, não tem como ser diferente. Para o enfermeiro, não tem como ser diferente. É muito bom. E aí, quando o enfermeiro descobre esse poder, aí acaba o medo, tudo muda. Tudo. Aí, coragem, a chave vira. A chave vira. Desbravar esse... Né? E assim, todas, por exemplo, no meu contexto, né? Todas essas respostas que o paciente tem, ele chega lá muito cabisbaixo, ele chega muito abatido, ele chega sem saber o que está acontecendo, ele chega com medo, né? São muitas respostas emocionais, e essas respostas são diagnósticos de enfermagem, né? Se eu conduzo a consulta pensando na resolução dos diagnósticos de enfermagem que eu identifiquei, a consulta desenrola, acabou. Isso é enfermagem clínica, né? Enfermagem clínica que a gente faz no consultório é a enfermagem baseada no processo de enfermagem. A gente não precisa prescrever medicamento. Esse não é o foco principal do consultório, né? Pode também, viu, gente? É secundário. Se você precisar para efetivar alguma intervenção sua, ou para potencializar algo que você esteja pensando em fazer com o paciente, beleza, ok. Né? Se tiver normatizado, ok. Mas não é o foco não é esse. Tem muito mais coisa para se trabalhar numa consulta do que o medicamento. Né? Olha aí, o HIV. Hoje nós temos medicamentos altamente eficazes, a gente tem uma terapia antirretroviral altamente eficaz, a gente tem menos pessoas desenvolvendo a AIDS, a morbimortalidade por AIDS diminuiu por conta da eficácia da terapia antirretroviral, mas a gente ainda tem pessoas que interrompem o tratamento, a gente tem pessoas que não conseguem começar o tratamento por conta do preconceito, do estigma, e tudo isso afeta os pacientes, né? Física e mentalmente. Então, não tem essa de saúde mental, saúde mental e saúde física são coisas distintas. Não, estão intrinsecamente ligadas, né? E fazem toda a diferença. Tomar remédio não é só tratamento medicamentoso contínuo, não é só tomar remédio. Perfeito. Né? Exatamente. É isso aí. Então, essa é a história. A ideia do nicho, né, de voltar ao consultório para o público LGBT, partiu de uma vivência minha, né, também. Porque eu, na minha vivência pessoal, sempre tive dificuldade de ter acesso a alguns atendimentos especializados, também por isso, porque a gente tem medo de ser destratado na unidade. Né? Essa é uma das principais questões. Essa é uma das principais questões. Então, o diferencial, quando eu pensei no branding do consultório, por que o nome foi acolher? Era exatamente por isso, porque o que não acontece é o acolhimento. E é o acolhimento o grande diferencial, né? E aí a gente entra num ponto, Thaís, importante.
existe um estereótipo aí em relação ao público LGBT. Quando a gente pensa em população LGBT, a gente pensa em vulnerabilidade, né? Tá, são pessoas que não são aceitas pela família, que são expulsas de casa, não sei o quê, são pessoas que sofrem. Não necessariamente, né? E foi que eu passei quando eu abri agora Isso o consultório, nesse primeiro mês. O público não LGBT também é a mesma coisa. Tem pessoas que sofrem, que não são aceitas pela família. É tudo a mesma coisa. É da pessoa, não é do que ela ou se denomina. Não tem nada a ver, né? São estereótipos mesmo. Importante. Aí o que acontece? Eu comecei a receber contatos de pessoas que estavam me procurando, perguntando se eu fazia atendimento social. Se eu trabalhava com atendimentos a preço baixo para essa população. E aí todo o processo de explicar para a pessoa, olha, é um consultório privado, né? São oferecidos serviços, esses serviços têm preços, e a gente trabalha nessa perspectiva. Não é um consultório voltado para o atendimento social, ou voltado para populações vulneráveis, entende? Então ainda houve essa associação, porque as pessoas ainda associam muito a população LGBT à vulnerabilidade, mas não, né? E aí foi quando o conteúdo do Instagram começou a ser direcionado de fato para essa população e também direcionado para a minha apresentação enquanto profissional, né? Porque na infectologia nós não temos visibilidade ainda. Enfermeiros e infectologistas ainda não têm a visibilidade necessária para ser conhecido, né? Pela população de um modo geral. Então, no contexto da infectologia, a visibilidade é muito centrada na prática médica, mas todos os outros profissionais, e principalmente o enfermeiro, têm uma atuação importantíssima no contexto do HIV, no contexto da tuberculose, da hanseníase, de uma série de problemas de saúde. E a gente não consegue reconhecer o potencial daquilo que a gente faz, é muito grande. Então, o consultório de enfermagem é potencialidade, sabe? Tem tudo para dar certo. Já deu, né? Já bateu a meta do ano, já deu, mais que certo. Outra coisa, eu acho que a gente até conversou sobre isso também há um tempo atrás, a questão dos testes rápidos. Você oferece, o pessoal vai te seguir aí, você no consultório. Deixa eu colocar aqui, peraí. Acolher. Peraí que eu tô segurando o celular na mão aqui, gente, tá um desastre. O negócio tá saindo aqui do lugar. Vou colocar aqui seu... Depois eu coloco aqui, ou alguém coloca aqui o Instagram dele, quem tiver aí que já sabe, a Aline, coloca o consultório dele pro pessoal seguir, o Acolher, ou o enfermeiro Eduardo Félix também. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Porque aí as pessoas, o que eu tava falando, a gente tava falando sobre o teste rápido, né? A gente tinha conversado sobre o teste rápido, sobre algo de... Eu acho que começou alguma coisa que alguém me perguntou em relação o enfermeiro pode fazer o eletrocardiograma, e aí eu coloquei uma perguntinha ali, e a gente associou isso ao teste rápido, né? Porque não é só você fazer o teste rápido, então tira essa dúvida da galera aí, você faz o teste rápido, dá o resultado do exame, entrega, como que funciona essa questão da realização do exame e teste rápido, dos testes rápidos que você oferece no consultório. E pode falar dos seus outros serviços também. Então, aí, pronto, ó, pessoal, segue aí, Acolher Consultório, enfermeira Eduardo Félix. Pronto. Empreendedora maravilhosa também. Beijo pra você, viu? Sou seu fã. Daqui a pouco, gente, aproveitar para dar um recado. Daqui a pouco vai ter live da empreendedora com o Dúvidas. Acho que é no perfil dele, né? Diego Ícaro. Falando sobre a PL, falando sobre como ser referência no Instagram, a especialidade dela aí, o Dúvidas vai ser mara. Eu vou sair daqui e vou para lá, viu? Não vou perder essa live de jeito nenhum. Vamos nós dois. Vamos para lá depois, às 9. Dá tempo de tomar uma água, um cafezinho, ficar acordado para assistir essa live aí, porque vai ser show. Show. O que acontece? O consultório a gente trabalha hoje, né? Quais são os serviços que a gente oferece? A gente oferece consulta de enfermagem especializada, né? A gente oferece o serviço de testagem de infecções sexualmente transmissíveis. A gente também oferece consulta de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é um recurso hoje muito importante para a gente prevenir o HIV. Né? Ainda é um medicamento que não é dispensado na rede privada, ele ainda é dispensado só na rede pública, e agora a gente está começando a trazer esse serviço para o setor privado. Né? O Ministério da Saúde autorizou recentemente, e a gente está começando esse processo. Então, esse é um serviço novo que a gente
já está começando a partir desse mês, né? No final desse mês para o começo de setembro. Então, trabalhamos com testagem, trabalhamos com consulta de enfermagem especializada, trabalhamos com consulta de PrEP e trabalhamos com consulta de saúde LGBT, né? Então, daí, se a gente for pensar no público que faz parte da sigla, né, LGBT, a gente tem mulheres, a gente tem pessoas trans, a gente tem homens gays, a gente tem todo um grupo que em algum momento pode também ser atendido, né, por ter alguma queixa ou por precisar realmente de um atendimento especializado que ofereça essa possibilidade, né? Não é só um atendimento especializado, é um atendimento direcionado. É feito por alguém que tem experiência em saúde LGBT e por alguém que tem a vivência, né? O que também acaba sendo um diferencial importante. Importantíssimo. Sobre a questão da testagem. Existe muito essa crença Ó, a Sandra de que... falando aqui que vai te encaminhar paciente, hein? Vai bombar. Ah, é? Ai, show! Olha aí, ó. Atendo pessoas que precisam, mas não querem ir na UBS fazer a testagem. Sandra, tá vendo? é sobre isso. Exatamente. O público fica aí reprimido, né? E o quanto isso atrapalha na vida deles, fica aí reprimido, sem saber onde ir. Eu ia tocar no assunto que você já tocou anteriormente, falando sobre o paciente ter medo de ir ser maltratado. Eu tinha pensado nisso para comentar isso com você, mas você já acabou falando. Então, ter aí uma pessoa que... A gente sabe que tem gente que não quer ir na UBS, gente. São públicos diferentes. Tem gente que junta ali, ó, ganha um salário mínimo, não tem condições, mas para cuidar da saúde, junta ali tudo que tem para poder ir ser bem atendido, ter uma saúde de qualidade. Então, a gente tem públicos e públicos. Tem o público que vai na UBS e tem gente que não quer ir, gente. Então, imagina, né? Já tem esse medo da pessoa ir, ser maltratada. Então, lá em Manaus já não tem mais. Então aí falta aí o pessoal do resto do Brasil aí, em todas as cidades. Já vai ter mais paciente aí que a Sandra vai encaminhar. Então, pra gente ver, né? A gente tá vendo ao vivo aqui que é realidade, que realmente as pessoas muitas vezes não querem ir na UBS, né? Então é isso. É sobre isso. Pode continuar, desculpa interromper, vai, pode falar. Medo, a gente fala demais, né, Thaís? Dois falantes. O que acontece? As pessoas têm medo de fazer o teste de HIV porque elas têm medo de um resultado positivo. Então, se a gente traz isso para a vivência LGBT, a pessoa tem dois medos. O medo de ser destratada ou de pegar um profissional despreparado, né, na hora de fazer o teste na unidade, e tem medo do resultado do teste. Então, daí, a gente já saca o quanto a cobertura de testagem sofre com esse processo. O diagnóstico precoce é muito prejudicado por esse medo que as pessoas têm, que vem do estigma da doença, né? As pessoas têm medo de um resultado positivo, então elas têm medo de fazer o teste. E elas acabam fazendo o teste só quando estão doentes. Então a gente não está habituado a pensar no teste como uma forma de prevenção, né? Se eu faço o teste de forma periódica, eu me previno melhor, né? Então, o marketing de um consultório, ele está caminhando muito nesse sentido, né? Vamos começar a pensar que saúde não é só doença. Saúde também é prevenir doença, né? Então, a testagem, sobre esse exemplo do eletrocardiograma, existe essa crença de que o importante é a execução do procedimento. Mas não. O importante é a sua avaliação do que está sendo feito e do resultado daquele procedimento, né? Então, é importante saber executar o eletrocardiograma? Mas mais importante ainda é olhar o eletrocardiograma e saber o que aquilo significa para o paciente que você está acompanhando. É saber o que é melhor para o seu paciente a partir daquele exame. Se você não sabe avaliar, você tem que direcionar esse paciente para um outro profissional. Mas o importante é que você saiba que a execução qualquer um faz. Qualquer um que for treinado faz. Mas a avaliação não. A consulta não. Né? A mesma coisa a testagem. A execução, qualquer um faz, se tiver treinamento. Né? Mas eu não posso dissociar a testagem da consulta, porque a pessoa precisa ser avaliada. Né? Ela pode ter uma queixa, ela pode ter um quadro sugestivo, né, de alguma infecção sexualmente transmissível, ela pode ter uma queixa e isso ter motivado a ela ter ido buscar o teste. Né? Então a gente precisa avaliar. Eu não posso desmembrar, né, a testagem da consulta. São intrinsecamente ligadas. Por isso que a testagem tem que ser feita pelo enfermeiro. É isso que o Ministério da Saúde normatiza. Né? É o enfermeiro que tem que fazer.
porque é na consulta de enfermagem que esse paciente tem como ser avaliado da melhor forma. Exatamente. É a mesma coisa, a gente fez essa relação com o eletrocardiograma, porque foi uma pergunta que teve no Instagram que eu achei até bastante interessante para trazer isso relacionando à consulta de enfermagem. É igual o curativo. O enfermeiro tem muita mania de falar o curativo. O curativo, gente, se você ensinar o familiar que não é enfermeiro, se você ensinar uma criança de 10 anos como deve ser feito o procedimento, a criança de 10 anos vai fazer, o familiar do paciente vai fazer. Você não vai fazer o curativo, o enfermeiro faz o tratamento da ferida, faz a avaliação de forma geral, da mesma coisa o eletrocardiograma. Ah, eu posso fazer o eletrocardiograma e mandar para um médico assinar? Para que você vai fazer isso? Você só vai executar um procedimento que até uma criança de 10 anos, se você ensinar ali, ela programar, ela mexer no eletrocardiógrafo, ela vai fazer. Então, não é só isso, né? Então, às vezes a pessoa assim resume, então eu vou abrir um consultório de enfermagem focado no público LGBT, eu vou fazer só teste rápido. Não é só isso. Não é só teste rápido. Eu sei que quando eu recebi, né, não sei se eu postei, as pessoas já perguntam o que faz, por isso que eu tô te perguntando bastante, o que faz no consultório? Aí já faz logo a ligação com o teste rápido e acredita que é só assim chegar e fazer, e não é só isso, né? Tem muita coisa por trás. Assim como qualquer outro procedimento, né? Todos os procedimentos de enfermagem, se você ensinar, de enfermagem ou qualquer outra área, gente, se você ensinou a pessoa a fazer a técnica, a pessoa vai fazer a técnica do jeito que você ensinou, né? Então, não é só coleta de preventivo, não é só um curativo, não é só uma testagem, é sempre muito mais que isso. Se você faz o teste dá positivo, o que é que você faz? Exato. Né? Execução, qualquer um faz se tiver treinamento. Agora, para avaliar o paciente e tomar decisões, você precisa ter acúmulo teórico. Então, tem que sentar o rabo na cadeira e ter que estudar. Porque conduta, a gente só sabe tomar se a gente tiver acúmulo teórico. Mas é que procedimento qualquer um faz, gente, pelo amor de Deus. A gente é enfermeiro, não é técnico, não. O técnico é quem faz. Viu, gente? Vocês vão me ver batendo muito nessa tecla daqui para frente. Enfermagem, nós somos enfermeiros, então por que a gente tem tanto esse estigma também de ficar só falando enfermagem, as pessoas confundem, né? A gente tem que começar a diferenciar o enfermeiro do técnico em enfermagem. A gente não pode querer ser Madre Teresa de Calcutá, incluir todo mundo, porque são profissões diferentes. Eu não vou sair falando aí, porque eu sei que eu vou linchada, vou ver, não sei que lá, 1 milhão de hate, vão me cancelar, igual cancelar a Luísa Sonza, mas a gente tem que começar a, pelo menos por nós, né? Pela gente, assim, fazer essa diferenciação e fazer essa educação com as pessoas que ainda não conseguem entender a diferença, porque aí é trabalho de formiguinha, é um por um mesmo, não tem como fazer isso de uma hora para outra, é igual tornar-se referência, é passo a passo, é dia a dia, não é de uma hora para outra, não é concurso, não é assim que funciona, né? Então é isso, o Eduardo pegou a referência que ele já tinha, tudo aquilo que ele já tinha e trouxe para o privado, está ganhando dinheiro e lucrando com isso, inovando, abrindo portas novas para outros enfermeiros se inspirarem a também, né, terem um consultório de enfermagem voltado a esse público. O dele fica em Manaus, mas o Brasil é imenso, tem aí campo para muita gente, ideia para muita gente. Quem se interessou aí por esse tema, vai lá trocar uma ideia com o Eduardo, que eu sei que ele vai receber todo mundo muito bem, com muito carinho, né? Pode me chamar. Estamos perto aqui já está dando 1 hora, não vamos tomar muito tempo do nosso amigo, que ele tem muito o que fazer ainda. Nós temos que nos preparar para ir para a live da empreendedora. Considerações finais. Gente, faz print aqui, marca a gente, viu, no Instagram, fala se vocês gostaram da live, dá um biscoito para nós, que a gente gosta. A gente precisa. Né? Eu também sempre esqueço. Manda aí para todo mundo. Manda para todo mundo agora que tá acabando, é ótimo, né? Mas pelo menos faz print, marca a gente lá nos stories para a gente repostar. Eu vou deixar o Eduardo falar as considerações finais, tudo que ele quiser ainda falar. E, antes disso, um recadinho, dia 13 de setembro, nosso evento gratuito, A Chave do Consultório. Tá aqui na minha mão, tá na mão do Eduardo. Desculpa. E nesse evento, vou compartilhar com vocês muita coisa sobre consultório de enfermagem. Então, em breve, informações no Instagram sobre as inscrições, tá? Para vocês se inscreverem. Eu não sei como tirar os comentários para fazer pose para foto. Peraí. Ai, gente, eu tô ficando fera na live. Olha aí, eu não sei fazer. Para fazer o print. Peraí, pra galera tirar a fotinha nossa. Pronto. Agora, pode fazer o seu... Concluir. Suas considerações finais, sua conclusão.
Então, tudo isso que a gente falou, né, todos esses obstáculos, o mercado, a visibilidade, o reconhecimento da especificidade do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, o reconhecimento dos pares, o reconhecimento dos pacientes, tudo isso a gente já tem, né? Se você é um enfermeiro, em qualquer contexto, em qualquer nível de atenção, se o seu trabalho produz resultado, se a equipe percebe os resultados que você produz, você já tem o reconhecimento que você precisa, né? Agora, nenhum desses obstáculos, nada disso que a gente conversou, é algo que te impeça de abrir um consultório de enfermagem, de pensar no consultório de enfermagem como uma possibilidade, né? Esse é um caminho que a gente está cavando agora, né? Meu consultório foi o primeiro consultório especializado nessa área, primeiro serviço voltado para esse público, né? E o que eu quero, que eu tenho certeza que é o que a Thaís quer, cada vez mais enfermeiros comecem. Então, a frase é essa, comecem. O grande passo para valorização é esse, né? A gente fazer com que os outros nos enxerguem de forma valorizada. Não adianta ficar dependendo de PL, não é o salário gordo que vai fazer você ser valorizado, não é ganhar 7 mil reais que vai fazer você ser valorizado. Inclusive, no consultório de enfermagem, a gente ganha muito mais do que isso. A gente é muito mais reconhecido, a gente é muito mais visto menos estereotipado do que, né, a população em geral tem essa visão do enfermeiro. Então, assim, não é PL, não é salário. Estamos todos ansiosos para que seja aprovado, queremos, merecemos, estamos aí na luta, que é muito além de postar no Instagram, né? Então, mas só para concluir aqui, o consultório de enfermagem, ele é um passo, assim, gigante, que vai além de tudo isso, né? A gente tá aí na torcida, inclusive a live da empreendedora daqui a pouco vai ser sobre isso também. Eu vi que ela comentou aqui que vai ter notícia nova, quentinha. Eu já tô... Ai, meu Deus, adoro. Já tô aqui super ansiosa esperando. Não vejo a hora de dar 9 horas. Vou fazer um café aqui para conseguir ficar acordada, porque a gente acorda cedo, dorme cedo, né? Véi, 8 horas eu tô morrendo de sono. Então vou aqui fazer um café. Vida de nurse boss. 8 horas da noite para ficar na live lá da Enfre com o Enf Dúvidas. E é isso, gente. Você acha uma coisa... Queria só te perguntar uma coisa, Thaís, rapidinho. Você acha... Uma vez eu ouvi essa frase, isso ficou na minha cabeça. Os consultórios de enfermagem são o futuro da saúde. Porque nós temos um potencial muito grande de trabalhar a prevenção e a proteção, né? Então, se a gente for pensar, talvez o futuro seja esse. Seja pensar que a prevenção é o caminho. Né? Exatamente. Eu acredito que a Aline até também pode ter ouvido isso, né? O pessoal que já fez meu curso, eu sempre falo da seguinte forma: se o enfermeiro focasse também em fazer essa prevenção de forma acessível, particular, né? A orientação, a prevenção, mesmo que seja partindo majoritariamente disso, quantas doenças seriam evitadas, quantos agravos seriam evitados, quantas internações seriam evitadas, o quanto isso vai melhorar não só para a gente, não só a nossa qualidade. Eu vou ganhar mais dinheiro, não é só isso. O empreendedorismo está voltado ao que você está fazendo para a pessoa, ao valor que você está deixando para o mundo. Então, imagina se muitos enfermeiros, se tivesse consultório de enfermagem, igual tem farmácia, um em cada esquina, quanto a população iria ganhar com isso? Quanto a saúde, não é a saúde do local, a saúde a nível nacional, quanto a saúde ia melhorar, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está caminhando para isso mesmo. É por isso que o povo tá aí, ó, não vou falar as 3 letras, né? O povo aí do nananã, tá aí, ó. Eu adorei o meme falando... Você viu o meme falando que eles têm uma salinha só para planejar aprontar para o enfermeiro hoje. E por que enfermeiro? Por que não? Tem vários outros profissionais liberais. Tem o fisioterapeuta, tem o odontólogo, tem o biomédico, né? Tem vários profissionais de saúde de nível superior. Por que o enfermeiro? Vamos deixar vocês aí com essa pulga atrás do olho. Fica a reflexão, o né? Enfermeiro. Né? É isso que a gente acabou de falar, não é mesmo? Então tá bom, gente. Vamos todo mundo fazer café para ir para a próxima live. Um beijo, um beijão. Eu gostei muito mesmo de ter conversado com você. Admiro ainda mais. Espero que seu consultório já é sucesso, mas tenha muito mais assim, reconhecimento a nível nacional, né? Para que você seja inspiração para outras pessoas também. E é isso, adorei. Obrigada. Obrigado. Só tenho a agradecer. Beijo para você, beijo para todo mundo e vamos para a live. Bora. Bora. Beijo. Tchau, gente. Beijão para todo mundo. Obrigada por terem